Bom dia, galera, como vocês estão? Espero que todos tenham passado um bom feriado, um bom fim de semana, deu aquele tempinho de dar uma descansada, que agora a gente engata a terceira, quarta e pauleira até 18 de dezembro. Bora lá! Então, dando continuidade nos nossos estudos sobre população e demografia, hoje nós vamos falar especificamente sobre o crescimento demográfico da população no século XIX. O crescimento demográfico da população ficou um pouco redundante, mas faz parte. Diferentemente da situação atual, a Europa no século XIX chegou a ter um crescimento entre 1% e 1,5% ao ano, o que causou aumento considerável da sua população. Então, fazendo um comparativo, né, desse crescimento populacional da Europa no século XIX com o crescimento populacional no século XX, no Brasil, por exemplo, né, quando ocorre o boom do crescimento populacional, que a população ela cresce 5, 6% ao ano, e esse foi o auge, né, do crescimento populacional europeu, assim, ainda assim ele é bem inexpressivo, né? Desde o século XIX, as famílias elas já meio que, como já tinha passado pelo processo de industrialização, urbanização, e as cidades elas já a sociedade ela já estava organizada de outra maneira, as pessoas elas já tinham reduzido naturalmente o número de filhos por casal. Importante lembrar que tal crescimento foi resultado especialmente da queda vertiginosa das taxas de mortalidade. Então, isso está relacionado também com os avanços medicinais, né? Os avanços na área da medicina, que consequentemente passam a tratar algumas doenças que antes eram causa de morte. A atividade industrial, que começara a se desenvolver mais intensamente a partir do século XVIII, trouxera melhoras nas condições de vida da população. A agricultura produzia mais com a utilização de máquinas e implementos, aumentando a oferta de alimentos e liberando mão de obra para as cidades. Essas condições contribuíram significativamente para a redução das taxas de mortalidade. Por exemplo, Paris, capital da França, tem um dos sistemas de saneamento mais completos do mundo, implantado na cidade a partir de 1840. Naquele filme, não sei, talvez se vocês já tenham assistido ou lido o clássico do Victor Hugo, Os Miseráveis. Tem um livro e aí tem um filme também inspirado na literatura. Nesse filme mostra bem esses túneis gigantescos que são subterrâneos e que são um sistema de saneamento. Então, ele é construído já desde 1840. A urbanização trouxe também hábitos novos. Os espirros, gente. E às vezes simples, mas eficientes, como a melhoria das condições de higiene pessoal. Junte a tudo isso a melhoria das condições da medicina preventiva, como o desenvolvimento de vacinas e de métodos de asepsia. Em 1750, a população europeia era de 140 milhões e um século depois, por volta de 1850, dobrou de tamanho, chegando a 280 milhões. Na Inglaterra, a população dobrou em 50 anos, entre 1801 a 1851, inaugurando um período de grande preocupação com questões sociais e econômicas. Então, né, na Europa, já nesse período já se preocupava com questões sociais e econômicas. Enquanto no Brasil a gente levou, né, muito tempo para começar a se preocupar com essas questões. Entretanto, no final do século XIX, as taxas de natalidade começaram a declinar em função da intensificação da urbanização na Europa e da melhoria da qualidade de vida, provocando um processo de estabilização demográfica. Então, aqui a gente tem um outro texto que faz a relação do desenvolvimento versus demografia, que é uma relação bastante interessante, acho que eu já tinha introduzido um pouquinho, falado na semana passada.
Então vamos ler esse texto para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Os 5 países mais populosos, isto é, aqueles que possuem o maior número de habitantes, são em ordem decrescente China, Índia, Estados Unidos da América, Indonésia e Brasil. Os 2 primeiros com mais de 1 bilhão de habitantes cada um. Os Estados Unidos com 300 milhões, a Indonésia com 200 milhões e o Brasil com 200 milhões completam o quadro. Nesse grupo, apenas os Estados Unidos constituem-se em um país desenvolvido. Os demais são classificados como países em vias de desenvolvimento. É comum estabelecer nos países uma relação entre o número de habitantes e o grau de desenvolvimento socioeconômico. Muitos demógrafos afirmam que o crescimento exagerado da população traz uma série de obstáculos ao desenvolvimento, e muito frequentemente observamos países adotando políticas antinatalistas como uma maneira de combate à pobreza. O mapa a seguir correlaciona o crescimento populacional e a pobreza. A partir desse tipo de análise, podem ser tomadas decisões de distribuição de renda e programas com foco nas áreas com maiores taxas de pobreza. Então, a gente vai ver aqui, né, alguns demógrafos que vão considerar esse crescimento populacional como um fator gerador de pobreza, né? Outros que o fator pobreza é o fator gerador das elevadas taxas de crescimento. Então, quando a gente vira essas teorias, daí a gente discute essas questões também. Aqui a gente tem um mapa, então, fazendo essa correlação do nível de desenvolvimento com a demografia dos países. Então, a gente vai observar que as maiores taxas de crescimento e as maiores populações estão concentradas nos países, é o mapa do número de pessoas que vivem com menos de $1,25 por dia, que é o que nós consideramos abaixo da linha da pobreza. Então, nós temos aqui Índia, né? País com a maior população vivendo abaixo dessa linha da pobreza. Então, aqui nós temos uma escala das proporções da população vivendo nessas condições, né? Então, observem o Brasil, a gente está num nível alto, de 0,5% a 1%, mas tem lugares que estão piores, né? Como aqui, ó, a gente pode observar quase o continente africano todo, que está entre alto de 2% a 3% e acima de 3%. Enquanto Índia, por exemplo, Camboja e Vietnã estão aqui entre 1 a 1,5%, assim como os países Austrália e outros países aqui da Ásia. China está no mesmo nível que o Brasil, entre 0,5% e 1%. Então, quando a gente usa esses mapas de anamorfoses, a gente percebe essas distorções, né, com relação a essas desigualdades. Então, é um mapa bastante visual nesse sentido, da gente perceber essas diferenças, né. Talvez se a gente só tivesse pintado com as cores aqui da legenda, a gente não teria o mesmo impacto de quando a gente observa. Lógico que é um mapa também que a pessoa ela precisa ter um pouco de conhecimento da distribuição geográfica desses países, né? Senão ela não dá conta de fazer a análise. Então, uma coisa que eu sugiro, né, e que hoje o terceirão ele tem algumas dificuldades nesse sentido, é com relação da gente, e que não dá pra gente ficar fazendo em aula, né, porque é uma questão de observação diária, um pouquinho todos os dias, é de pegar o mapa mundi mesmo e ficar observando onde fica tal país, onde fica tal. E não só os países principais, né? Olha lá onde é que fica Bangladesh, olha onde que fica o Camboja,
Olha onde fica Myanmar, nossa, eu acho tão difícil falar esse nome, Sri Lanka, né? Os países mais alternativos, porque às vezes cai em vestibular e aí a pessoa não sabe, não consegue resolver a questão por conta de não ter essa noção da distribuição geográfica. E é algo que não dá pra gente ficar fazendo em sala, né? De tipo, sei lá, vou pegar um mapa e ficar mostrando pra vocês onde fica cada paísinho, não vai adiantar nada, porque vocês não vão memorizar também. Então é um trabalho individual aí de estar fazendo essas observações. Aqui nós temos uma conexão com a sociologia que também é bastante interessante. Vou estar fazendo a leitura e a gente discute. Pesquise na Constituição brasileira os textos que tratam da livre decisão do casal em determinar o número de filhos que deseja ter e da obrigação do Estado em propiciar recursos para isso. Após o levantamento dos textos, debata com os colegas e o professor sobre a aplicação da Constituição. Anote as conclusões no caderno. Uma atividadezinha que dá para a gente estar realizando, né? Eu vou deixar para vocês como atividade aí para a semana. E aí na semana que vem a gente volta a conversar sobre esse assunto. Aqui nós temos alguns conceitos populacionais básicos que vão fundamentar o nosso entendimento sobre demografia. Então, para o estudo e análise das condições socioeconômicas dos países, utilizam-se diferentes aspectos demográficos. Sendo assim, é fundamental a compreensão dos conceitos populacionais apresentados a seguir, que é a população absoluta, que é o total de contingente populacional de um país ou de uma área. Então, vai ser o número total da população de um país ou de uma área, né? Por exemplo, se a gente fosse falar da população absoluta brasileira, que hoje está estimado em 210 milhões de habitantes. Populoso diz respeito à elevada população absoluta de um país, normalmente quando há mais de 100 milhões de pessoas. Então, está relacionado, né, ao número de habitantes. A densidade demográfica, muita gente confunde aqui populoso com povoado, né, eu já vou adiantando isso. Povoado, ele é diferente, ele está relacionado com a distribuição da população em relação ao território, né? Então, a gente faz a densidade demográfica. O populoso não, o populoso ele está restrito, independente da densidade demográfica, né? Pode ser um país enorme, assim como os Estados Unidos, a gente considera um país populoso, porque tem mais de 100 milhões de habitantes, tem 300 milhões de habitantes, né? Mas se a gente fizer a relação com a densidade demográfica, a gente vai observar que não é um país povoado, diferentemente do Japão, que é um país populoso e povoado. Então, a densidade demográfica ou população relativa. Então, existe um cálculo para a gente verificar a distribuição no espaço, se é ou não povoado. Então, essa densidade demográfica, que é igual à população absoluta dividido pela área. Então, a gente, né, densidade demográfica, que é igual, por exemplo, população absoluta do Brasil, que são 210 milhões de habitantes, dividido pelo território, que são 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, a gente vai fazer essa divisão e aí o total dessa divisão vai ser a densidade demográfica, que aí a gente vai utilizar para avaliar se é um país povoado ou não. Então, aqui, os países que a gente vai considerar povoados vão ser os que têm acima de 25 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, aqui a gente vai observar que tem regiões que têm menores densidades demográficas, menores concentrações populacionais, né? Todo o Canadá, a parte central dos Estados Unidos, né? Centro-oeste, daí a gente volta a ter uma grande concentração populacional na porção oeste, e aí a gente observa, por conta do processo de colonização, uma maior densidade, concentração populacional na porção
leste, né, até a região central dos Estados Unidos, que também vai estar um pouco relacionado com o relevo, com os climas, né, com o tipo de vegetação. A gente sabe aqui que mais para a área central são as áreas desérticas, né, enfim. No México também, olha, as áreas desérticas são as áreas que têm as menores concentrações populacionais. Aqui, a América do Sul também, né? A América Central toda não teria como não ter essa concentração populacional, porque os países são pequenos. Na América do Sul também, as populações elas estão mais concentradas nas capitais e nas áreas próximas ao litoral, né? Aqui na região amazônica, esse grande vazio populacional. No continente africano, a gente vai observar também o mesmo fenômeno, né? As áreas mais áridas, as áreas de deserto, o deserto aqui da Namíbia e o deserto do Saara, grandes vazios demográficos, em contrapartida, né, toda uma concentração populacional distribuída pelo restante do território, ao norte do continente africano também. A Europa, um grande concentrado populacional, e aí Índia e China, né? China mais agravante ainda, porque ainda tem as áreas montanhosas e as áreas de deserto. Então também tem esse fator da concentração populacional mais na porção leste. E o Japão também um grande concentrado populacional. E na Rússia, né, a gente vai observar aqui um vazio demográfico na planície da Sibéria e mais concentrada, a população mais concentrada aqui na porção europeia. Taxa de natalidade, que é outro conceito demográfico. Então, é o número de nascimentos com vida em determinado período, geralmente por ano, num grupo de 1.000 indivíduos. O cálculo para verificar a taxa de natalidade, que é a taxa de natalidade, que é por 1.000, né? Tá? Por 1.000, que é igual ao número de nascimentos dividido pela população absoluta vezes 1.000. Um pouquinho difícil aí, talvez, de compreender. Então, o número de nascimentos, a contabilização do número de nascimentos em um país em um ano, dividido pela população absoluta. Então, vamos supor que no Brasil nasceram 100.000 crianças em um ano. A gente vai dividir esse número de nascimentos, nessas 100.000 crianças, por 210 milhões de habitantes e multiplicar por 1.000. Aí nós vamos ter a taxa de natalidade. A taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. Ah, não veio o cálculo. E a taxa de mortalidade, o número de óbitos ocorridos em determinado período, geralmente por um ano, num grupo de 1.000 indivíduos. Então, o cálculo para verificar essa taxa de mortalidade, que é por 1.000, né, que é igual ao número de óbitos dividido pela população absoluta vezes 1.000. É igual o cálculo da taxa de natalidade, só que aqui a gente vai considerar o número de pessoas que morreram. A taxa de mortalidade infantil, que é o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade, em determinado período, geralmente por ano, né, em cada 1.000 nascidas vivas. Então, a taxa de mortalidade infantil por 1.000, que é igual ao número de óbitos até um ano de idade, dividido pelo número de crianças com até um ano de idade vezes 1.000. Então, aqui nesse mapa, a gente consegue observar as taxas de mortalidade infantil no mundo. Então, a gente vai observar que os países que têm as menores taxas, né? E os países com as maiores taxas. Imagina, né? Tem países aí com mais de 100 crianças que morrem, das 1.000 nascidas vivas, mais de 100 crianças vêm a morrer antes de um ano, né? Normalmente aqui na região da África, que está relacionado com os casos de desnutrição, de fome, etc. O crescimento vegetativo ou natural,
que é o saldo obtido entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Então, ele pode ser esse crescimento vegetativo ou natural, ele pode ser positivo, quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, que é na maioria dos países do mundo, né? Pode ser negativo quando a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade, em alguns países europeus, como Alemanha e Hungria, e a taxa de reposição, quando a taxa de natalidade é semelhante à taxa de mortalidade, que é a situação da maioria dos países europeus. Então, por hora, nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho eu vou deixar para vocês um formulário de registro desse processo de aprendizado e daqui a pouquinho nos encontramos no fórum. Até lá!